O sionismo. O sionismo é um movimento que visa a segregação do povo judeu em uma base nacional e em um lar que lhe seja próprio. Em sua forma moderna, o movimento que busca para os judeus um lar público e legalmente assegurado na Palestina, tendo sido iniciado por Theodor Herzl em 1896 e que desde então tem dominado a história judaica. Parece que a designação foi usada pela primeira vez por Matthias Acher Birnbaum em seu artigo Selbstemanzipation, Autoemancipação, em 1886. A base bíblica. A ideia de um retorno dos judeus à Palestina tem suas raízes em muitas passagens das Sagradas Escrituras. É parte integrante da doutrina que trata do tempo messiânico, como se vê na expressão constantemente recorrente Shuv Shevut ou Reshiv Shevut, que significa, na verdade, voltar, retornar, usada tanto para Israel quanto para o reino de Judá, de acordo com Jeremias 30, verso 7, Ezequiel, capítulo 39, 25, Lamentações 2,14, Oséias 6, 2, Joel 4, 1 e etc. A dispersão, ou a diáspora, foi considerada meramente temporal, porque os judeus sonhavam com o retorno do povo como um todo à sua terra original. E diz o texto bíblico: os dias virão em que trarei novamente o cativeiro do meu povo de Israel, e eles edificarão as cidades assoladas e as habitarão, e plantarão vinhas e beberão o vinho delas, e eu os plantarei em sua terra, e eles não serão mais arrancados dela. Amós capítulo 9, verso 14. Compare com Sofonias 3, verso 20. E também os trarei da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e os trarei para a terra de Gilead e do Líbano. Zacarias 10, verso 10. Compare com Isaías 11, verso 2. No mesmo tom, o salmista canta: ah, se a salvação de Israel viesse de Sião! Quando o Senhor trouxer de volta ao cativeiro do seu povo, Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Salmo 14, 7. Compare com os capítulos 2 e 3. De acordo com Isaías, capítulo 2, 1 a 4, e Miqueias 4, 1 a 4, Jerusalém deveria ser um centro religioso do qual a lei e a palavra da lei deveriam sair. De uma forma dogmática, esta doutrina é mais precisamente declarada em Deuteronômio capítulo 30, verso 1 a 5. A relação com o messianismo. A crença de que o Messias reunirá as hostes dispersas é frequentemente expressa em escritos talmúdicos e midráshicos, embora tendências mais universalistas se fizessem sentir, especialmente em partes da literatura apócrifa. Entre os filósofos judeus, a teoria sustentava que o Mashiach ben Yosef, o Messias, filho de José, reunirá os filhos de Israel ao seu redor, marchará para Jerusalém e lá, depois de vencer os poderes hostis, restabelecerá o culto do templo e estabelecerá o seu próprio domínio. Esta tem permanecido a doutrina do judaísmo ortodoxo, como Friedlander o expressa em sua Religião Judaica, página 161. Há alguns teólogos que assumem o período messiânico como o estado mais perfeito da civilização, mas não acreditam na restauração do reino de Davi, na reconstrução do templo ou na retomada da Palestina pelos judeus. Eles rejeitam completamente a esperança nacional dos judeus. Esses teólogos ou interpretam mal ou ignoram totalmente os ensinamentos da Bíblia e as promessas divinas feitas por meio dos homens de Deus. A ala reformada da sinagoga, no entanto, rejeita essa doutrina, e a Conferência de Rabinos, realizada em Frankfurt on the Main, de 15 a 28 de julho de 1845, decidiu eliminar do ritual as orações pelo retorno à terra dos antepassados e pela restauração do Estado judeu.
A Conferência da Filadélfia, de 3 a 6 de novembro de 1869, adotou como primeira seção da sua Declaração de Princípios o seguinte: o objetivo messiânico de Israel não é a restauração do antigo Estado judeu sob um descendente de Davi, envolvendo uma segunda separação das nações da terra, mas a união de todos os filhos de Deus na confissão da unidade divina, de modo a realizar a unidade de todas as criaturas racionais e seu chamado à santificação moral. E isto foi reafirmado na Conferência de Pittsburgh, de 16 a 18 de novembro de 1885, com as seguintes palavras: não nos consideramos mais uma nação, mas uma comunidade religiosa, e, portanto, não esperamos nenhum retorno à Palestina, nem sacrifícios de adoração sob os filhos de Arão, nem a restauração de qualquer das leis relativas a um Estado judeu. Nos tempos talmúdicos, historicamente, a esperança de uma restauração, de uma existência nacional renovada e de um retorno à Palestina existe entre o povo judeu desde os tempos antigos. Após o primeiro exílio, os judeus da Babilônia aguardavam continuamente o restabelecimento do seu antigo reino. Por mais que os judeus se espalhassem de terra em terra, e por mais ampla que se tornasse a dispersão e a consequente diáspora, esta esperança continuava a brilhar intensamente. E de tempos em tempos foram feitas tentativas para realizá-la. A destruição do templo por Tito e Vespasiano no ano 70 foi talvez o fator mais poderoso na condução dos judeus para o leste, o sul e o oeste. No entanto, em pouco tempo, a esperança de uma restauração reacendeu-se. Os levantes sob Akiva e Bar Kokhba, 118 da Era Comum, logo se seguiram, e os judeus encharcaram o solo da Palestina com o seu sangue, na vã tentativa de recuperar a sua liberdade nacional contra a mão pesada do poder romano. Apesar dessas verificações, a ideia da restauração persistiu e tornou-se uma questão de crença dogmática. Como tal, encontra expressão na literatura judaica, tanto em prosa quanto na poesia. Os escritos talmúdicos, como um todo, embora façam provisão adequada para as circunstâncias reais sob as quais os judeus viviam, baseiam-se na ideia de que em algum momento a antiga ordem das coisas seria restabelecida e as velhas leis e costumes voltariam à moda. Estas esperanças encontram expressão em inúmeras orações que de tempos em tempos foram inseridas no ritual. Vários cálculos foram feitos sobre quando esse tempo chegaria. Por exemplo, no século VIII, as revelações do Rabi Shimon ben Yochai, e no século XI, no Apocalipse de Zorobabel, por exemplo. A ideia recebeu uma base filosófica da parte daqueles que tratavam da teologia judaica. E os cantores, tanto da sinagoga quanto da casa, eram fervorosos em seu lamento pela glória que havia passado e em suas esperanças pela dignidade que estava por vir. Mas a condição externa em que os judeus viviam, tantos séculos, tornou impossível para eles pensarem em realizar de fato o que eles esperavam e oravam. Os acessórios sobrenaturais com os quais a teologia havia revestido a ideia da restauração também paralisavam qualquer esforço que pudesse ter sido feito. A divindade deveria liberar e liderar o caminho, e a mão do homem permaneceu inerte. De tempos em tempos, é verdade, judeus individuais ou bandos de judeus viajavam para a Palestina para ali depositar seus ossos em solo sagrado ou aguardar a vinda do Messias. Apenas intermitentemente, em períodos muito distantes um do outro, foram feitas tentativas de antecipar a providência e aventurar tal restauração em uma base prática. E mesmo nesses casos, nem sempre foi a Palestina que foi selecionada para a primeira tentativa, por causa das dificuldades práticas que se sabia serem inerentes a tal esquema. Uma tentativa desse tipo
foi a de Joseph Nassy, em meados do século XVI, tanto em seu esforço para ganhar da República de Veneza uma ilha para onde judeus portugueses pudessem emigrar, quanto em sua proclamação aos judeus da campanha romana, pedindo que imigrassem para a Palestina. Ao lado desses projetos, havia outros de caráter mais fantástico. Em 1540, um judeu de Augsburg, na Alemanha, tentou formar um Estado judeu sobre uma base messiânica. Dos esquemas baseados em especulações messiânicas e esperanças puramente religiosas, o mais importante foi o de Shabtai Zvi, de 1626 a 1676, que, personificando ele mesmo o Messias, dizendo ser ele o Messias, anunciou que restauraria Israel à terra prometida. O ardor verdadeiro quanto à crença da restauração no coração dos judeus pôde ser averiguado pelo fato de que numerosas comunidades estavam prontas para seguir a liderança daquele impostor. Mesmo homens como Spinoza acreditavam na possibilidade da realização do projeto. E depois que a fraude de Tzvi foi descoberta, a crença na restauração iminente perdurou ainda por muitos anos.